aqui em pleno 2023 com direitos humanos, o que explica a falta de sentimentos mínimos do mundo pelos palestinos. Estou estarrecida. Olha, eu particularmente, como vivenciei no período anterior, recente, né, o que aconteceu com a população armênia de Nagorno-Karabakh, que foi integralmente expulsa de suas casas, que foi morta, decapitada, torturada, presa, expulsa. Eu quero crer que nós estejamos vendo, como vimos no genocídio armênio, como vimos em inúmeros genocídios na África, que nós estejamos apenas contemplando que não mudou muita coisa em relação àquela nossa expectativa de que o mundo tivesse evoluído, sob o ponto de vista da preservação das vidas. Esse é o grande ponto, tá? Esse é o grande ponto. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente lamentável. E nós estamos observando que a violência só cresce na região, que existem ataques também realizados contra o sul do Líbano, existem ataques que também estão sendo realizados a partir do sul do Líbano contra o norte de Israel, aquela guerra entre o Hezbollah e o exército de Israel. Existe a questão da navegação no Mar Vermelho, onde os Estados Unidos, me parece que estão tentando formar uma coalizão que envolva israelenses, sauditas, Emirados Árabes Unidos, eventualmente Japão, Coreia do Sul, Grã-Bretanha, para estipular uma nova aliança para atacar o Iêmen e os Houthis, ou os Houthis no Iêmen, e nós estamos aqui observando como as instituições multilaterais estão falidas. Então eu acho que a gente vive, tá, um contexto no qual nós, como pessoas físicas, pouco podemos fazer, além de levar essa informação adiante e fazer com que as pessoas, pelo menos, tenham conhecimento do fato, não só da falência moral ou da incapacidade dessas instituições multilaterais. Aliás, eu sou absolutamente contrário a que elas sejam extintas ou que sejam eliminadas. Eu acho que elas devem ser refundadas e aprimoradas, né, sob o ponto de vista refundadas, sob o ponto de vista filosófico, né? Agora, nós estamos vivenciando um processo em que parece que a vida das pessoas não vale nada. O que parece que foge, inclusive, do controle em relação à questão da narrativa, porque não importa o que, eventualmente, inclusive as mídias como essas, né, que vocês conhecem, hegemônicas, digam em relação ao conflito. O importante é que as pessoas estão morrendo. O importante é que as pessoas estão sendo feridas. O problema é que as pessoas estão tendo suas casas destruídas. Uma outra questão que diz bastante respeito a essa situação é o fato que você tem vamos colocar 2,5 milhões, né? Falando de 2.300.000, 2.700.000. Desses 2,5 milhões, Bernardo, 1.900.000 já, mesmo que quisessem voltar para suas casas hoje, que o conflito terminasse agora, não podem. Por que não podem? Porque suas casas foram destruídas. Ontem eu dei os números que foram veiculados pelas autoridades palestinas, dando conta da realidade da destruição de casas, de apartamentos, né, para vocês verem aí como as coisas estão em relação a essa quantidade enorme de desalojados. Então, assim, já ficou inviável viver em Gaza, né? A grande verdade é essa, né? A grande verdade é essa. E a gente percebe que o mundo está muito, muito, muito perigoso. Hoje aconteceu um evento também na Síria, que passou, de certa forma, pelos holofotes mais importantes da mídia mainstream. O comandante do YPG, para vocês verem, está tudo interligado, tá, gente? Shervan Hassan, ele foi se encontrar com oficiais dos Estados Unidos em Deir ez-Zor, na região onde os oficiais dos Estados Unidos estão estabelecidos ali próximos dos postos da Phillips Conoco e tudo mais. Na sequência, ele foi morto na explosão de uma bomba que foi colocada no seu carro, na entrada da base. Então, vocês percebam que quem está realizando uma guerra contra o YPG é o Estado turco. O YPG, que de alguma forma tem sim ligações com os americanos no que diz respeito à parte do contingente das chamadas Forças Democráticas Sírias, no SDF. Mas, na realidade,
existe também algum grau de diálogo do YPG com o próprio governo sírio em Damasco. Não do SDF, mas do YPG, porque o YPG é uma organização, os turcos dizem ligada ao PKK, mas é uma organização que tem muitos grupos dentro dela. Né? Então, na realidade, a gente está vivendo um estado de conflagração muito complexo. Né? Eu não sei como conviver com determinada sim, Fábio, é curdo, com determinado grau de hipocrisia, como se você assistir, agora há pouco estou aqui numa tela ao lado, um outro computador aberto, além do celular, e eu vejo declarações dadas na Casa Branca por porta-vozes do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, dizendo que, ao serem contestados, por que os Estados Unidos não permitem cessar-fogo, porque vetam na ONU? Não, mas não existe nenhum país que faça mais do que os Estados Unidos pelo alívio da dor e do sofrimento do povo de Gaza. Então, eu acho que entra em linha com o mesmo discurso que é feito por autoridades israelenses, dizendo que o combate não é contra o povo palestino, que o combate é contra o Hamas. Se fosse assim, haveria algum local seguro para essa população palestina se estabelecer. Se fosse assim, nós não teríamos mais de 7 mil crianças mortas. Se fosse assim, nós não teríamos 1 em cada 100 palestinos na faixa de Gaza já assassinados em 63 dias. Se fosse assim, nós não teríamos quase 2 milhões de desalojados. Vocês que observaram no nosso Telegram e observam no nosso Twitter, aliás, se tiver alguém que não está no Telegram ou no Twitter, os links estão na descrição e eu convido todos vocês. A quantidade de destruição de prédios inteiros, de conjuntos, de condomínios, quer dizer, vocês viram a realidade do que acontece na faixa de Gaza. É impossível você conceber, vou repetir aqui para quem estiver chegando, que se você tiver 2 membros do Hamas dentro de um prédio, tá? Se você tiver 2 membros do Hamas dentro de um prédio, você autorize a destruição do prédio que tem outras 498 pessoas dentro. Tá? É absolutamente desprezar a vida humana. Né? Uma coisa que muitas vezes a nível de... Houve muita discussão filosófica sob o ponto de vista se um alvo de alto valor está dentro de um carro e esse carro eventualmente tem lá mais 2 ou 3 pessoas, até familiares, por vezes crianças, a esposa, os pais dessa pessoa, se seria ou não um alvo legítimo. Mas imagine você que você está no seu conjunto de apartamento, aí, um prédio de 20 andares, todo o prédio com famílias, todo mundo almoçando, todo mundo jantando, todo mundo junto ali já, sem água, sem luz, sem necessidades básicas e tudo mais. E de repente seu prédio é alvo de mísseis que ocasionam um colapso total e a morte de todas as pessoas que estão dentro, porque existem 1 ou 2 pessoas que sejam alvos de um ataque. É absolutamente inconcebível. Eu creio que não há possibilidade de relativizar situações como essa. Essa é a minha posição, é uma posição muito firme, no sentido que nós não podemos naturalizar que inocentes morram em um conflito como esse que nós estamos assistindo há 63 dias. Eu não sei o que mais nós podemos fazer na nossa qualidade de comunicadores para alertar as pessoas de que, na medida em que você abre o princípio de que esse tipo de situação seja naturalizado, independente da sua forma de enfocar essa situação, você vai estar avalizando a possibilidade, em tese, de também ser alvo futuramente, independente do lugar do mundo em que você se encontra. Isso vale, por exemplo, para as práticas do nazismo na Segunda Guerra Mundial, quando muitas pessoas acabavam não se indignando com a prisão de judeus, com a prisão de comunistas, com a prisão de homossexuais, com a prisão de ciganos, com a morte de determinados grupos étnicos, simplesmente porque não se encontravam dentre esses grupos étnicos. Mas o que se faz é legitimar uma perspectiva. Você legitima uma perspectiva. Porque se você disser, não, tá bom, porque eu não estou dentro, então pouco me importa, né? Mas você, na realidade, se coloca absolutamente de maneira implícita como avalista de massacres que possam atingir as suas famílias futuramente. Né? Então nós vimos já
uma série de situações que são inconcebíveis. Ataques a escolas, ataques a hospitais, a centros comunitários, a igrejas, a mesquitas, há um número enorme de mesquitas destruídas, mas também a igreja ortodoxa grega não foi poupada, mas também centros culturais ortodoxos gregos também não foram poupados. Quer dizer, não se trata de uma questão de cunho religioso, se trata de uma questão que atinge tudo e todos que estão na faixa de Gaza, inclusive instituições da ONU. Então, eu entendo a indignação de quem se insurge contra essas instituições multilaterais, entendo, mas eu também tenho certeza que não existir a organização multilateral por ser ineficaz não vai trazer ao mundo uma melhor condição. O que vai, na realidade, criar, eventualmente, um encerramento da ONU, encerramento da OMS, encerramento da OPAC, o que quer que seja. Você vai criar um cenário, você vai consagrar o cenário de barbárie. O que é consagrar o cenário de barbárie? Então, vamos fazer o seguinte, então, que o mais forte, né, vença. E tudo bem, não tem problema nenhum, entende?